Olá, olá, boa noite. Terça-feira, 24 de outubro de 2023. Aqui é Sérgio Ará, jornalista do J6. Vamos para uma live onde tem um tema hoje: desafio frente ao contexto das alterações no atendimento à população pelo INSS. Vamos não perder tempo, vamos chamar também o jornalista Sidney e o nosso especialista na área, o Dr. José Henrique. Já mandei aí para vocês, por favor, aceitem Sidney e Dr. José Henrique. Eu acho que tá um probleminha de aceitar. Quero avisar para vocês também que podem mandar as mensagens. Olá, doutor. Boa noite. Fala, meu amigo César. Doutor, não, por favor. Você não precisa dessas formalidades. Boa noite, boa noite. Satisfação demais estar aqui contigo. Mas, como diz o ditado, né? Na frente das câmaras, a gente tem que pôr um pouco de, posso dizer, respeito, né? Olha quem quer participar aqui, ó. Ô, César, sabe qual é o nome do meu cachorro? Boa noite. Boa noite. Diga aí, meu amigo, qual é o nome? Benefício. Bené. Deixa o pessoal participar, Bené. Eu estou em casa, nós marcamos uma live aí, eu estou... Faz jus a live de hoje. Faz jus a live de hoje. Bené. Boa noite, Sidney. Sidney? Boa noite. Sidney? Boa noite. Bené. Vai pra lá, Bené. Amor, pega. Mas como a gente já se conhece, né, doutor? A gente já fez uma live aqui no J6, né? Então, para outras pessoas que não conhecem ou estão entrando pela primeira vez, eu sou César Ará, jornalista de J6. Por favor, Sidney, se apresente, depois o doutor José Henrique se apresente, por favor. Boa noite, César. Boa noite, doutor. Boa noite, Brasil. Sidney Feitosa, jornalista J6 Live, aqui de Guarulhos, São Paulo. A gente vai bater um papo bem legal hoje com o doutor aí sobre previdência. Vamos que vamos. Vamos lá. Por favor, doutor. Eu me apresentar? Sim. César, eu sou José Henrique Martins, sou advogado previdenciarista há 12 anos, há 7 anos sou professor de Direito Previdenciário, mestrando, pós-graduado, em 7 pós-graduações, inclusive fiz curso de Direitos Humanos em Portugal, na Europa, e milito, trabalho com isso há 12 anos, é minha paixão. Previdenciarista de raiz. Fiz parte do grupo que discutimos a reforma da Previdência em 2019. Estamos discutindo a próxima reforma em 2030, que provavelmente haverá. E é minha paixão. Você, César, você me conhece já, minha carreira aí em Irará, você sabe o quanto eu sou fã da Previdência e eu busco o meu trabalho sempre para garantir para as pessoas realmente aquilo que elas trabalharam durante a vida inteira para conquistar, que é a aposentadoria, né? Enfim, esse sou eu e sou um cara simples, sou um cara acessível e eu gosto de discutir previdência sem títulos de doutor. Você sabe disso. A gente está fazendo essa live, doutor, e no final, as pessoas também que quiserem depois procurar o doutor José Henrique, ele vai deixar no final, ele vai falar o Instagram dele, né? Isso também só faz consultoria online, né? No caso do Brasil todo, se o senhor quiser tirar dúvidas ou entrar no processo, ou qualquer outra informação, pode lhe procurar, isso? César, eu amo a Previdência, eu faço Previdência, eu falo de Previdência porque eu gosto. Então, qualquer pessoa que queira discutir, falar de Previdência, eu estou sempre à disposição, tanto para os seus ouvintes aí, como para qualquer pessoa que queira conversar comigo sobre Previdência, eu estou sempre à disposição, velho, nunca me nego.
Pronto, vamos lá às perguntas. A gente sabe que o canal do INSS é 135, mas a gente sabe também que falta muita paciência para a gente que é da população ligar para esse telemarketing que não pode nem dizer o nome agora, porque senão, palavra de baixo calão, hora dessa, pode cair a live, né? Mas nada melhor do que estar um advogado, um doutor especialista em previdência para tirar um pouco as nossas dúvidas, não é isso? Então, eu sei que o tema é sobre as alterações no âmbito do INSS, mas aquela pergunta trivial: qual a diferença de uma previdência social de uma privada? César, vamos falar o seguinte, ó. O que acontece? Todo o trabalho, o Brasil é o seguinte, o Brasil ele foi pensado, a Previdência foi pensada em 1960, ela iniciou com a Lopes, Lei Orgânica da Previdência Social, pensando justamente porque o brasileiro ele é teimoso. Eu costumo fazer essa analogia, essa brincadeira para a pessoa entender. O brasileiro ele é teimoso, então ele não pensa no seu futuro. Aí o que é que o país fez? Olha, vamos obrigar o brasileiro a pegar uma parte do salário dele e depositar numa conta bancária, certo? No investimento, para um dia, quando ele não tiver mais condições de trabalhar, que chama-se contingência social, ele vai receber uma aposentadoria, certo? Então, o regime previdenciário brasileiro foi pensado imaginando que ele não sabe verter as suas contribuições. Ele não sabe fazer o seu próprio investimento. Então, o Brasil toma para si, o governo toma para si a responsabilidade, ele recebe um percentual de todo mundo que trabalha e, quando ele não tiver mais condições de trabalhar, quando ele preencher os requisitos para a sua aposentadoria, ele irá receber uma retribuição, um benefício correspondente ao que ele contribuiu até o dia, até o seu, as pessoas chamam, o pessoal da religião chamam o seu feliz dia, né? O seu dia de passagem, enfim, até o dia do seu óbito. Então, para se caracterizar um regime previdenciário, nós temos duas coisas, duas características. É um rendimento de longo prazo até o dia da sua morte ou até o dia que seus dependentes recebam o seu benefício, fruto do seu trabalho da vida inteira. Isso caracteriza um regime previdenciário. Mais um caso aí, dando continuidade, depois eu passo para a Sidney, com relação a esse regime previdenciário e essas alterações que ocorreram, já que o senhor faz parte desse processo, né? Como o senhor disse inicialmente, o senhor concorda? Porque antigamente a gente se aposentava homem, né? Mulher, o senhor pode ter desigualdade, o homem era 55, foi para 65, quer dizer, aumentou 10 anos. 10 anos na vida de uma pessoa, no mundo atual, equivale, para mim, a 20, 30 anos. Porque, assim, as coisas hoje mudaram muito. A gente não tem aquela vida igual antigamente, sabe? Então, assim, o senhor concorda com essa alteração na idade da previdência? César, eu vou lhe dar um exemplo muito claro. Na verdade, eu não concordo. Eu concordo que a Previdência tem que ser reformada de tempos em tempos. Por quê? Porque a Previdência é um reflexo de uma realidade social. Sim. Onde nós temos, quando foi criada a Previdência, a Lei 8.213, ela é de 1991, onde, à época, lá em 1991, salvo engano, o brasileiro ele tinha uma expectativa de vida de 58 anos de idade. Imagine que a expectativa de vida em 2019, quando foi feita a reforma da Previdência, para o homem era de 64 anos,8. Da mulher, chegava a 71 anos. Então, é natural que a Previdência ela precisa se adaptar para acompanhar esse aumento da expectativa de vida. Eu, particularmente, acho que a reforma foi muito pesada. Ela castigou demais o trabalhador. Eu acho que a reforma é necessária, ela tem que se adaptar à realidade social. E a realidade social muda de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, de 30 em 30 anos. Mas a imposição que o governo fez foi muito severa
para o trabalhador. Entende? Então, assim, eu concordo com reformar? Concordo. Concordo com a reforma que foi feita? Não. Não. Eu acho que foi muito pesada para o trabalhador. Pessoas que estavam trabalhando há 30, 40 anos, de repente tem que obedecer os 65 anos mínimos de idade. Isso é muito pesado para o trabalhador brasileiro. Até porque, antes de se pensar em previdência, tem que se pensar na segurança do trabalho que é realizado, na saúde do trabalhador, na possibilidade de emprego do brasileiro. Entende? Então, assim, eu acho que reformar é preciso, óbvio. De tempos em tempos, temos que nos adaptar a novas realidades. Porém, a forma com que a reforma da Previdência ela foi gerida e construída, ela foi muito injusta e pesada para o trabalhador brasileiro. Só você, né? Bom, vamos lá. Realmente, eu também acho, doutor, que essa questão foi muito pesada, né? Colocar assim de uma vez só, né? Essa quantidade de anos de contribuição. Mas as pessoas querem saber o seguinte: como que eu faço o cálculo dessa previdência? E também as pessoas elas ficam assim pensando, eu consigo fazer, me programar para fazer uma previdência privada, pode ser de qualquer valor, não pode ser? Como que funciona esse cálculo e essa questão da previdência privada, a contribuição? Pronto, vamos lá. Super interessante a pergunta. Vamos lá. O que acontece? Nós temos um regime brasileiro que ele é de repartição, ele não é de capitalização. O que é que isso significa? Quando você contribui para a sua previdência, no seu salário você tem um valor destinado para a sua previdência, você não está contribuindo para a sua conta pessoal da sua aposentadoria. Você está contribuindo para um sistema, certo? Então, às vezes, você contribui no final da sua vida com R$500 mil em contribuições previdenciárias, mas o seu benefício é só de salário mínimo. Pode acontecer. Benefício está aqui querendo participar. Isso pode acontecer porque o sistema brasileiro ele é de repartição, certo? O que é que funciona hoje no Brasil? Você tem um salário, o seu salário de benefício, e um percentual todos os meses ele é destinado à Previdência Social. Mas não vai para a sua conta pessoal de aposentadoria. Vai para um bolo. Vai para o bolo da Previdência Social. Nós trabalhamos com repartição. Pode acontecer situações onde qualquer indivíduo no Brasil assinou a carteira e no primeiro dia de trabalho, indo para o trabalho ou voltando do trabalho ou dentro do trabalho, não importa, se acidentou. Se ele se acidentou, sabe quanto a empresa contribuiu do salário dele? 20%. Ficticamente, 20% de 1.320, R$ 262,40. Só que nesse acidente que ele estava indo ou voltando do trabalho, ele ficou inválido. Total e permanentemente. Ele tinha 25 anos de idade. Até o dia do óbito dele, ele vai receber pelo menos um salário mínimo toda a vida. Uma aposentadoria por invalidez. Observe que ele só contribui para a Previdência com R$ 264,20. 20% de um salário mínimo, que era a remuneração dele. E ele vai receber o benefício do salário mínimo o resto da vida. Esse é o sistema brasileiro. O sistema brasileiro é um sistema de repartição. É um sistema de agrupamento, não é um sistema capitalista, certo? Então, pensar a Previdência tem que pensar de vários pontos de vista, de vários viés. O que é que a pessoa quer? Como a pessoa pode contribuir? E como eu posso deixar gerar
benefício melhor para os meus dependentes, para a minha família, certo? Como pode acontecer, agora eu vou numa situação diferente, onde uma pessoa não tem esposa, não tem companheira, não tem filhos, trabalha durante 30 anos. Nós sabemos que depois da reforma precisa de uma idade mínima de 65. E aos 64 anos de idade ele vem a óbito. Ele contribui 40 anos da sua vida, estava esperando, faltava 2 meses, 3 meses para ele poder completar os 65 e se aposentar. Mas, com infelicidade, ele veio a óbito. Para que ele contribuiu 20% de toda a sua contribuição a vida inteira. Ele não deixou filhos menores de 21, ele não deixou esposa, companheira, ele não deixou ascendente inválido, mãe, dependente dele. Ele veio a óbito, não recebeu aposentadoria nunca na vida, porque ele não completou 65, e não deixou pensão para dependente. Ele contribuiu 40 anos e não usufruiu nem mesmo um mês, uma prestação. É o sistema brasileiro. Então, assim, ele pode aparentar justo para umas situações e injusto para outras. Mas é o sistema. São as regras e são as leis. Eu não estou aqui para dizer para vocês se está certo, se está errado, se está justo ou se está injusto. Eu estou aqui para dizer para vocês, olha, tecnicamente a lei fala isso. Mas nesse caso aí, doutor, dando continuidade, essa pessoa morreu antes de receber a aposentadoria. Ou também posso ter a situação que ela já recebe a aposentadoria e acabou morrendo. E deixou ou não tem esposa, ou deixou o filho que era totalmente diferente, dependente dele, porque cuidava dele, né? Aí vai, eu estou falando isso que já aconteceu um caso parecido com uma amiga minha, e a pessoa fazendo essa pergunta. Então, assim, o banco vai e travou, né? Porque a partir do momento que o banco fica sabendo que a pessoa faleceu, ele vai travar. Normal. E ninguém mais tem acesso a sacar. Só que ele tinha dependentes com ele, porque era por ser da aposentadoria que o pessoal que morava com ele na casa se sustentavam. Como é que fica essa situação dessa pessoa que cuidava dele, que era aposentado, e essa pessoa como vai justificar para ganhar essa aposentadoria? Vamos lá, César. O que acontece? No Brasil, desde 2018, em 2018 começou o SISOB, Sistema de Óbitos Brasileiros, onde todos os cartórios de pessoas naturais que registram nascimentos e óbitos, eles informam automaticamente a Previdência. Então, o que acontece? Ocorreu um óbito, o benefício ele é personalíssimo. Sacar. É rapidinho, é automático, né? É automático, na mesma hora. O óbito, alguém registrou um óbito no cartório de pessoas naturais, que é o cartório que registra nascimentos e óbitos, essa informação vai para o INSS. E o INSS, bloqueia. Se existe alguém que irá receber a pensão, é um trâmite burocrático, 30 a 60 dias, infelizmente, pelo INSS, às vezes demora 90, 120, mas isso vai ser automaticamente repassado para o dependente, para a esposa, certo? Ou para o filho menor de 21 anos. Mas se não existe dependente, as pessoas herdeiras têm que se habilitar, levam toda a documentação, precisa de um alvará judicial e vai receber o saldo de benefício. A pessoa tem direito ao benefício até o dia do óbito. Vou dar um exemplo. Fulano de tal recebe benefício de R$2.000 por mês. O óbito dele ocorreu no dia 15. Nós estamos em outubro? 15 de outubro. Pronto. O benefício dele é R$2.000 por mês. No dia 1º de novembro, ele iria receber 2.000, mas ele veio a óbito no dia 15 de outubro. Ele vai receber 2.000? Não, ele vai receber R$1.000, proporcional ao tempo que ele viveu. Entende?
Então, o Sisob, ele faz isso de forma automática e é o correto. Eu não vou julgar dizendo que está errado. Mas por questões burocráticas, às vezes demora 30, 60, até 120 dias para se solucionar. Mas no caso aí, doutor, o senhor acha certo? Quer dizer, estou só aqui uma live, a gente não está julgando e prejudicando as leis, né, do Brasil. Mas assim, tem uma pessoa que é totalmente dependente, no caso, a pessoa maior de idade, no caso, a pessoa que tem menos 21, a pessoa falou na live, tem direito a essa aposentadoria caso venha a óbito. Mas essa pessoa que é maior de idade, 21, estava ali cuidando do aposentado ou da aposentada, certo? Não tinha outra renda. A renda era da aposentadoria da pessoa ali que recebia pelo INSS. Quer dizer, desculpa o termo, a pessoa vai ficar vendo navios? Pois é, César. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu concordo contigo quando você fala que a pessoa que é dependente, ela precisa do benefício e necessita daquele benefício para sobreviver, e é uma verba de natureza alimentar. Concordo contigo, certo? Mas eu, como previdenciarista, eu tenho que defender um pouco o lado do INSS. Infelizmente, muitas pessoas não são honestas. Existe muita fraude na Previdência, certo? Então, eu entendo, isso é minha opinião pessoal, que a Previdência ela tem que ter um tempo hábil, um tempo mínimo, para verificar se aquela pessoa realmente precisa ou se aquilo é golpe. E eu entendo que, diante de uma realidade de 230 milhões de habitantes, que é o Brasil, hoje o INSS é o maior réu do país em circunstâncias, em processos, em demandas. Eu entendo que 30, 60 dias é sofrido realmente para aquela pessoa que necessita do alimento. Mas é razoável para um instituto que tem realmente muitas demandas para verificar. Se ultrapassa 30 e 60 dias, aí já está ficando exagerado. Então, assim, César, você conhece meu perfil, você sabe que eu sou um cara assim, ó, eu brigo contra a Previdência para buscar o direito do povo. Mas eu entendo que a Previdência tem muita demanda, então eu busco sempre uma razoabilidade. Então, eu acho que assim, ó, 30 dias, 60 dias para se analisar um pedido é razoável. É razoável porque o INSS tem muita demanda. Mas passou disso, o povo sente fome, o povo tem necessidade. Então, assim, esperar uma resposta de 10 dias, eu não sou favorável a instigar essa briga, sabe? Poxa, espera 30 dias, 40 dias, se o INSS não lhe der uma resposta favorável, aí nós vamos para a briga. Mas vamos aguardar, sabe? Eu estou entendendo, mas desculpa, tá, eu sei que o assunto do INSS ele é muito complexo, né? Muito extenso. Muito complexo de verdade, mas eu vou bater esse martelo de novo, porque o senhor acabou, no início da fala, eu estou contestando também a fala do senhor. O senhor acabou no início da fala dizendo que o INSS, para ele estar fazendo isso, ele tem que dar alternativas para as pessoas também a dar a oportunidade de ter um trabalho e ter um emprego. A pessoa não conseguiu trabalhar porque estava cuidando do aposentado. E é maior de idade. Quer dizer, a pessoa não é porque, às vezes, eu entendo dessas manobras que a população faz. É compreensível. Mas a pessoa estava sem trabalhar por conta, cuidando do aposentado. Quer dizer, a pessoa estava desempregada, cuidando do aposentado, e ela vai continuar desempregada e sem renda. Quer dizer, ela vai ficar com duas situações difíceis. Entendeu? E aí tem mais uma situação, né, César? Também tem mais uma situação, né? A pessoa que dá entrada ali no benefício, porque de repente se acidentou, né? E aí ela espera 60 dias e não tem nem renda nenhuma, e aí também o INSS, né, acaba se atrapalhando, ou muitas das vezes até não pagando o mês anterior, só pagando o último mês que a pessoa foi atendida ali pelo programa, né? Meu nobre, vou lhe trazer uma informação e assim, eu fui numa situação delicada. Por quê? Se o INSS não falasse tanto, eu não teria um emprego e uma renda.
E vou lhe trazer um dado. Existe na justiça, existem números, metas e estatísticas, como todos os ramos existem. O maior réu do país chama-se Instituto Nacional da Previdência Social. O INSS é o maior réu do país, certo? Então, alguma coisa está errada. É por causa dele que eu tenho um emprego e eu comemoro isso, mas, contudo, ele comete muitas atrocidades em que ultrapassa o limite do razoável, certo? Eu quero poder trabalhar, eu quero poder corrigir as mazelas do INSS, mas eu não quero que ele seja o pior órgão do país em número de processos. Se ele tem muitos processos contra ele, quer dizer que ele está agindo muito errado. E se eu tenho hoje, dentro do meu escritório, uma média de 70% de ganho, é porque o INSS está errando muito. Porque se o INSS me dá 10 processos e nos 10 processos errados eu entro na justiça e só converto um, é porque o INSS está fazendo certo. Mas se ele me entrega 10 processos e eu levo os 10 para a justiça e em 7 ele é obrigado a converter a sua opinião, quer dizer que ele está errando muito. Entende? Então, ele não tem um número de processos grande, porque as pessoas vão para lá e não recebem o que não tem direito. Ele tem um número de negativas grandes, de conversão grande, porque as pessoas vão para lá, ele nega o que a pessoa tem direito. E na justiça se converte. E é por isso que o INSS é o maior réu do país hoje. Isso é em números, isso é fato. Isso você vai estatisticamente no CNJ e fala, bota no Google qual é a instituição que tem o maior número de processos contra ela. Vai aparecer em primeiro lugar INSS, em segundo lugar União, em terceiro lugar Caixa Econômica Federal. Isso eu estou dizendo, você pode olhar no Google e vai ver que é exatamente assim. É complicado, né? Por favor, Sidney. Continuando, doutor, nós estávamos só para concluir o assunto sobre a previdência privada. Hoje há essa diferença, né, entre as duas formas de contribuição, mas no caso eu consigo, por exemplo, estou fazendo uma pergunta mais no sentido do público, tá? Eu consigo, por exemplo, fazer qualquer valor de contribuição a uma previdência privada, ou mesmo sendo privada, ela tem um cálculo específico? Pronto, sim, né? Interessante essa pergunta sua. Vamos lá. Existe previdência privada, não é obrigação. Previdência privada é investimento, certo? Então, eu vou buscar o banco que me dá melhores condições e vou fazer um investimento. O que é que caracteriza, o que é que diferencia um investimento na Bolsa do investimento na Previdência? É porque se você, Sidney, pegar 100 mil reais e investir na Bolsa e amanhã vier óbito, você perdeu 100 mil reais. Mas se você pegou, Sidney, seus 100 mil reais e investiu na Previdência Privada, foi atravessar a rua e veio a óbito, seus dependentes, a sua família, irá receber uma renda permanente, regular e vitalícia. Então, previdência privada é investimento. Eu vou escolher o banco que me dá melhores condições de investimento, sendo que esse investimento vai me dar uma renda vitalícia. Caso eu venha a óbito, os meus dependentes, a minha esposa, a minha companheira e os meus filhos menores de 21 anos irão receber uma renda mensal vitalícia. E se ninguém receber
diferente da previdência pública do INSS, porque no INSS, se ninguém receber nada, eu irei me aposentar. Aos 65 anos, na renda privada, na previdência privada, eu vou poder optar. Olha, eu investi durante 20 anos nessa previdência em torno de 100, 200 reais. Isso rendeu, isso deu valores e agora eu tenho uma opção. Eu quero sacar o dinheiro investido. Isso o INSS não lhe dá a chance. O INSS não lhe possibilita fazer isso, enquanto a previdência privada lhe possibilita fazer isso. Eu costumo dizer, o pessoal me confunde, o pessoal acha que eu sou advogado contra o INSS. Eu não sou contra o INSS. Eu sou previdenciarista. Eu vou orientar as pessoas na previdência privada, eu vou orientar as pessoas no regime próprio e no regime geral. E várias vezes eu vou lhe dizer, o regime geral, se você pagar tanto assim, você não terá retribuição suficiente. Então, pague menos para o INSS. Eu não estou contra o INSS. Eu estou a favor do segurado. Entendeu? Então, a previdência privada, você pode fazer isso. Essa é a diferença. É interessante. E deixa eu concluir também essa parte. No caso da previdência privada, ela não segue as mesmas regras de tempo e tempos de contribuição e idade. Isso é uma coisa que você faz com o seu banco, né? De acordo com o seu banco. Tem que ter a previdência privada. O que acontece, assim, né? Me desculpe, eu vou só falar aqui um pouquinho, depois você complementa a sua pergunta. O que acontece com a previdência privada? Existe uma lei complementar, salvo engano, a lei 123, lei complementar número 123, onde ela dá as regras gerais. E cada banco vai, na sua livre concorrência, fazer as ofertas para que faça a captação dos seus clientes, certo? Então, o que a lei fala? Tem que ter um investimento de pelo menos 15 anos. Mas não existe idade mínima. Mas é um investimento de pelo menos 15 anos. E o que é que caracteriza um investimento na Bolsa de Valores, ser previdência ou não? E para ser previdência, ele tem que oferecer 2 serviços. Renda mensal vitalícia. Então, você chegou na sua idade, 60 anos de idade, e não existe idade mínima na previdência privada. Eu contribuí pelo menos 15 anos, cheguei aos 60 anos. Quanto eu depositei naquele banco? R$500 mil. Quanto isso vai me gerar de uma renda mensal vitalícia? R$850 por mês. Eu vou receber R$850 por mês todos os meses da minha vida. Posso morrer amanhã ou posso morrer daqui a 100 anos. Segunda característica. Se eu morrer antes de receber, a minha esposa ou os meus filhos menores irão receber? Irão. Então, isso faz com que aquele investimento seja considerado uma previdência privada. Que isso em São Paulo, Sidney, é muito difundido e é muito explorado. Nós aqui no Nordeste não temos tanta cultura de fazer, certo? Mas é super importante e agradeço muito essa sua pergunta, porque realmente engrandece. Traz para cá uma realidade. E aproveitando só para depois passar para o César, o senhor acredita que o Brasil poderia ter uma escolha entre a pessoa fazer a privada ou a pública, por exemplo? Porque hoje a gente não tem essa escolha. Hoje nós contribuímos obrigatoriamente para o INSS, quem é CLT, quem é servidor público, né? A mesma coisa acontece muitas vezes até com convênios, algumas vezes, né? Quando você tem convênios médicos que são atrelados ao serviço público. Você não tem opção de escolha. O senhor acredita que seria possível no futuro a gente ter essa opção de escolha ou não?
Mas eu posso responder o que eu acho realmente ou minha opinião profissional? Vamos lá. Sim, o que é que eu acho? Do meu coração, eu acho que isso é uma evolução social. Eu acho que nós, eu, você, César, nós temos que ter esse poder de escolha. Mas se você me perguntar se nós estamos prontos e maduros para isso, eu lhe digo que não. O que é que eu acho? Nossa tributação, nosso desconto previdenciário, ele é muito alto. Eu vou lhe devolver com uma pergunta. Se você me permitir, eu vou lhe devolver com uma pergunta. Você ganha R$ 5.000 por mês. A nossa tributação previdenciária é 20%. Você, Sidney, pegaria R$ 1.000 todos os meses, se não fosse obrigado, e depositaria numa conta para a sua própria previdência, se não fosse obrigado ou não? Sim ou não? É sim, a resposta é sim. Mas você acha que os brasileiros pensam igual a isso? Mas, pensando na questão social, né, dos brasileiros, como o senhor mesmo disse, eu acredito que não estaríamos preparados para isso. No entanto, Eu acho que nós estamos evoluindo para isso. Eu acho que a Previdência, eu acho que o ser humano, ele tem que evoluir para uma educação financeira. E não é só previdenciária, não. É financeira como um todo. Hoje, o mercado financeiro é uma realidade. Bolsa de valores, investimentos, ações, é uma realidade. Mas calma, nós não mas estamos se fosse prontos. algo assim, que o senhor tivesse que ter essa obrigatoriedade, mas você pudesse escolher entre elas, né? Você tem que ter uma previdência, mas você tem que escolher entre a pública e a privada. E isso se fosse automático, por exemplo, seria já uma evolução? Isso seria uma evolução, mas eu ainda acho que a sociedade brasileira não está pronta. E eu vou um pouco além. Nós trabalhamos, desde 1988, nós temos uma Constituição Cidadã. Inclusive, é uma das constituições que garante mais direitos no mundo hoje, é a Constituição Brasileira, com muito orgulho. 5 de outubro de 1988, ela foi promulgada e ela garante à pessoa idosa o mínimo de sobrevivência. Aí, digamos que aquele cidadão que fez uma escolha errada e não contribuir para a sua previdência, quem vai arcar com essa conta? O governo. Por quê? Porque a nossa Constituição disse que a pessoa idosa tem que ter o mínimo de dignidade. E nós temos o benefício de pelo menos um salário mínimo para a pessoa idosa ou deficiente de baixa renda. Entende? Então, se eu atribuo para você, Sidney, a responsabilidade de contribuir todos os meses para a Previdência e você não faz, quando você tiver 65 anos, eu, governo federal, irei lhe garantir uma renda mínima para lhe garantir dignidade. Então, nós vivemos numa social-democracia. Então, nós não vivemos num governo liberal. Nós não estamos no liberalismo. No Brasil, graças a Deus, é uma social-democracia. Nós estamos evoluindo, mas nós só podemos evoluir à medida que o cidadão evolui e começa a tomar para si responsabilidades financeiras, sociais, econômicas, ambientais. E aí nós temos em 1889 veio a Revolução Francesa, com direitos de primeira, segunda e terceira geração. 1940, a Segunda Guerra Mundial, vieram direitos de quarta geração. E em 1900, salvo engano, em 79, vieram direitos de quinta e sexta geração, que são direitos abstratos, direitos ao ambiente, direitos a uma sociedade livre, justa e pluralista. Enfim, não sou partidarista, viu? Gostaria de deixar claro, mas eu defendo os direitos fundamentais que estão protegidos na nossa Constituição Cidadã de 1988. E eu acredito que o cidadão da Constituição não está preparado para assumir essa responsabilidade.
Eu quero que esteja, mas eu acho que ainda não é a hora. Obrigado. Estamos aqui hoje no J6, com César, jornalista, vos fala, com Sidney, jornalista, com o doutor José Henrique, especialista em INSS. Tem aqui uma mensagem de Carla Sonis, professor do Emília, o melhor do noturno, mandando ver, hein? Um professor, hein? Mara do Cajueiro de Irará, o seu assessor aqui também de Irará, que eu falo de Irará, né? Jeff Ribeiro, lá de Bento Simões, está na live também, obrigado. A minha pergunta, doutor, agora vai com essas alterações que está tendo, nessas mudanças que está tendo recente no INSS, né? A gente percebe aí que todos os canais de televisão, internet, está divulgando sobre a entrada das pessoas com auxílio-doença, certo? Através do aplicativo. Quer dizer, se presencial, para mim, ao meu ver, desculpe, já é um tormento, por um celular e um site, é um tormento ao cubo. Quer dizer, desculpe a minha franqueza, entendeu? Porque, infelizmente, como o cidadão não está preparado, como o senhor falou ainda, para isso, eu acho também que o sistema público também não está preparado para atender adequadamente a população. Então, assim, não tem como a população se moldar, já que o sistema público também não se molda a essa realidade. Perfeito. Né? Então, assim, o que é que o senhor acha? O que o senhor acha desse gargalho que está tendo agora com relação ao auxílio-doenças, onde as pessoas estão desesperadas, né? Precisando do seu auxílio, não importa o motivo, mas se ela está ali precisando, é o direito. Como ela vai adquirir, já que presencial ela não consegue, e por telefone, pelo site ou pelo aplicativo, ela vai conseguir. César, eu vou lhe ser muito sincero. Eu sou um cara que eu vivo, eu dependo, né? Eu tiro meu sustento da Previdência Social. E se a Previdência Social fosse célere, sem sombra de dúvidas, eu estaria numa situação financeira muito melhor. Eu tenho clientes esperando 1 ano, 2 anos na fila do INSS. Mas eu reconheço o esforço do governo em tentar resolver a situação. O que é que ocorre? Nós temos, por lei, um prazo em que o INSS tem que obedecer e verificar aquela situação em 30 dias, no máximo 60. E ele não faz. Por quê? Porque ele não tem médicos suficientes para fazer aquela perícia, porque ele não tem servidores suficientes para analisar aquele benefício. Sim. Mas eu entendo que o governo ele tentou. Pode não estar conseguindo, mas ele está tentando fazer, tanto que ele tentou ligar para as pessoas para antecipar as perícias, as pessoas juntarem os relatórios médicos, mas, infelizmente, repito, o INSS é o maior réu desse país. É a pessoa jurídica que tem mais processos contra ela. Por algum motivo, existe. Mas o Levi Coupe, que é o ministro da Previdência, ele veio tentando trazer uma solução. Ele trouxe a perícia, a antecipação de perícia por telefone. Ele trouxe diversas formas. Não estou defendendo o governo, nem não defendendo. Mas eu digo, qualquer governo, o anterior ou o atual, e eu lhe garanto que o posterior também irá se preocupar. Porque a Previdência Social é um programa, é um problema social. Certo? Então, assim, eu parabenizo as formas de solução, mas ainda assim digo que não são suficientes. O governo está tentando, e a lei me garante que eu tenho que ter uma apreciação em até 60 dias. E eu, hoje, José Henrique Martins, advogado, tento marcar uma perícia para meu cliente e a perícia sai para abril de 2024. Isso é uma realidade. Eu tenho perícias dentro do meu escritório para abril de 2024. Não é porque eu sou advogado melhor ou pior do que ninguém, não. É porque a fila de perícias é grande.
Aí o próprio governo fala assim, olha, eu vou ligar para essa pessoa para ela não precisar ir para a perícia. O que é que ela vai fazer? Ela vai pegar os documentos, relatórios médicos, vai juntar, vai anexar no meu INSS ou na Central 135 e eu vou analisar. E nessa análise eu vou dizer se mantém a perícia em abril ou se eu vou conceder o benefício dela. Então, assim, eu não vou lhe dizer que é uma medida que vai resolver o problema, porque é um problema que não é desse governo, é um problema de todos os governos, é um problema que existe. O INSS é o maior réu do país há 20 anos. E em 20 anos nós passamos em todos os governos, direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, Temer, Dilma, tudo. E sempre foi um grande problema, é um problema social. Mas é uma tentativa. Todo governo se esforçou para resolver e não vai resolver no por dia. Então, assim, é uma tentativa, é a melhor, é a mais eficaz? Não é. Quem sofre, no final das contas? O trabalhador brasileiro, o cidadão brasileiro, certo? Doutor, rapidinho, sem interrompendo. Só falando que, graças a Deus, por esse problema, entre aspas, do INSS, é que o senhor trabalha e tem a maioria dos seus clientes. Sim. O senhor especializou também por causa disso, certo? Imagine, o senhor se especializou no INSS. Em corrigir muita gente, problemas do governo. Muita gente, às vezes, não tem nem a paciência, nem a sabiência de juntar documento e dar entrada. Por isso que procura um advogado. Quer dizer, eu penso dessa forma. Aí eu não sei como é que... Quer dizer, eu tenho noção, mas não sei como é que vai. Aí, se eu for de cara a peito aberto, dou entrada, por exemplo, vai constar lá, por exemplo, negado. Se eu for fazer de novo, eu acho que é automático. Olha, foi negado, então eu vou negar sempre. Então as pessoas acho que procuram um advogado para, não é burlar, mas pelo menos, como é que eu posso dizer, eu sei, ajudar o processo. Porque parece que o INSS, quando sabe que tem um advogado por trás da situação, parece que resolve a situação mais do que a pessoa for sem uma proteção, posso dizer assim. E juntando nisso aí, né, para o senhor falar, passou um caso na televisão que a pessoa teve que levar, não sei se foi uma mulher, aposentado, na maca, para mostrar que ele estava doente, para continuar recebendo no INSS, pois tinha travado a aposentadoria dele. Quer dizer, ele levou na maca. Quer dizer, como é que pode isso acontecer? Isso para mim, como é que posso dizer? Julgar a inteligência do ser humano, pois eu acho que nunca vai se resolver. O que o senhor tem a falar sobre isso? César, eu tive um caso inclusive teve repercussão aqui no estado, inclusive no Brasil. Um cliente meu, né? Ele teve que ir até o INSS de máquina de ambulância para provar que estava vivo, porque o benefício foi bloqueado. Isso tem uns 2 ou 3 meses. E foi um cliente meu, eu prestei entrevistas para todo mundo, informando que quem errou foi o banco. O Bradesco errou. Não quero desmerecer nenhum banco, mas a empresa, a instituição errou. Porque todas as vezes que uma pessoa tem uma dificuldade de locomoção, cabe ao INSS e ao correspondente bancário, independente de qualquer instituição, Bradesco, Caixa, Brasil, Sicoob, Santander, não importa, fazer a verificação em loco. Em loco, a lei garante isso, certo? Então, assim, como eu falei e repito, por que o INSS é o maior réu do país? Não é à toa. Não é à toa. É porque ele tem errado muito, certo? Mas quando ele erra, não é só ele. As instituições bancárias, elas são atreladas ao INSS, elas são corresponsáveis pela entrega do benefício. O INSS não paga a ninguém diretamente. Ele utiliza de uma instituição bancária para fazer a transferência de benefício, de riqueza. Então, eu falo, César, e repito, realmente, graças a Deus, eu tenho um emprego, porque o INSS erra muito. Mas eu não comemoro isso. Eu sinto a situação, eu sinto o que o povo sofre com isso.
E eu comemoro todas as vezes que eu tenho uma vitória, que eu consigo corrigir um erro do governo, da instituição, que erros são normais, são humanos. A diferença é a quantidade de erro que é exagerada, e isso é inadmissível, porque pessoas morrem porque não tem o seu benefício, e porque não tem o seu benefício, passam fome. Entende? Então, assim, uma demora de 30 dias para conceder o benefício é ruim para o trabalhador? É. Mas é razoável, poxa. Quando você pensa o tamanho do Brasil, a quantidade de servidores que tem no INSS, 30 a 60 dias é razoável. Mas esperar 8 meses para ter uma perícia médica, isso é absurdo. Isso é absurdo. Isso eu não vou compactuar nunca. Mas juntando isso também, doutor, acho que eu passo para a Sidney, como eu falei na live, esse assunto é muito complexo, né, no INSS. Juntando a auxílio-doença, é a prova de vida também. Eu acho que está atrelado isso. Né? Mas hoje o volume maior está mais no auxílio-doença. Mas a prova de vida também está aí. Porque a prova de vida hoje, todo ano, quem é aposentado tem que fazer, principalmente quem é servidor público. Tem que fazer a prova de vida, porque senão ele é cancelado. E só vai receber no mês que vem, no caso do mês seguinte e do mês anterior. Junta duas, mas fica sem receber. Mas a pessoa, por exemplo, não tem celular, não tem acesso à rede social, mora numa zona rural, tem dificuldade de conexão e tem que fazer prova de vida. Me responde como é que isso funciona. Sidney, meu nobre, você está em São Paulo, né? Eu estou em São Paulo. Pronto. Você sabe a realidade aqui nossa no Nordeste? Eu não digo que o paulistano, o paulista, ele é superior ao nordestino. Não é. Nós somos todos iguais. Mas nós temos no Nordeste um analfabetismo digital. Muito São grande. Paulo é muito mais urbanizado. Então, quando você pensa, e isso eu fui um dos caras que todas as minhas entrevistas eu sempre falei, os meios tecnológicos de prova de vida, viu, César? De prova de vida, de demonstração, de celeridade digital, eles são válidos. Mas não podemos esquecer aquelas pessoas que não têm um telefone, um smartphone. Ó, nós estamos falando aqui para muitas pessoas. Sim. Rapidinho, doutor. Mas tem muitas pessoas que não têm telefone desse. E a pessoa que não sabe disso, ela é de cama, acamada. Quer dizer, o senhor que às vezes eu estava atendendo aqui em Irará hoje, claro que você não atende gente acamada porque não tem condições, a pessoa acamada e não sou escritório. Teve, né, recentemente uma mudança que aprova também atendimentos pelo SUS, quando a pessoa também passa em atendimentos médicos, é atendido por campanhas de vacinação, também teve essa fevereiro de inclusão, 2023. Né? Em fevereiro de 2023, o governo tomou para si a responsabilidade de fazer a prova de vida. Quando você utiliza qualquer serviço público onde é incontestável a sua presença, aquilo já serve como prova de vida. Mas sim, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, onde nós estamos no Nordeste, nós temos pessoas que não sabem nem o que é telefone. Nós temos pessoas que sabem quando vai plantar o milho, quando vai colher, que ele vai olhar para o céu e vai lhe dizer o dia e a hora que vai chover. Mas ele não sabe pegar o celular para falar alguma coisa. Mas essa pessoa é gente como você, como eu, como o César, como todo mundo. E merece respeito. Então, o INSS, tecnologia, eu sou super a favor da tecnologia. Mas não podemos esquecer o nosso trabalhador, o nosso nordestino, o nosso nortista, do centro-oeste do Brasil, inclusive o sudestino do interior, e que não tem acesso à mesma tecnologia que nós temos. Porque quando se fala em INSS, nós estamos falando em política pública, em um órgão, em uma instituição pública, onde ele pode usar a tecnologia para facilitar, mas ele não pode esquecer de quem não tem o acesso à tecnologia. Então, tudo isso é válido? É.
juntar o atestado médico para adiantar perícia? É. Mas eu não posso esquecer daquela pessoa que não tem nem a chance de juntar o atestado médico, porque não tem um computador, não tem um smartphone e não tem uma educação digital. Certo? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que o INSS tem que se digitalizar, sim, para dar celeridade e dar cidadania. Mas ele não pode esquecer, porque é uma instituição pública e que gera cidadania e garante direitos. Ele não pode esquecer do morador de rua e do analfabeto, do nordestino, do rural, o trabalhador rural que não sabe nem o que é um telefone, mas que planta o feijão, o milho e o arroz em que nós comemos todos os dias. Para você, né? Pronto, você falou agora do trabalhador rural, né? Chegamos a um ponto importante que também é muito questionado entre a grande maioria da população. Por um lado, muitos que trabalham, né, na zona rural, nas pequenas cidades, onde vivem de agricultura, e aí a gente tem essa questão, né? O trabalhador rural, ele tem direito dessa aposentadoria rural? Quando, que momento, que idade? Pronto, perfeito. Eu gosto dessa discussão porque as pessoas... Eu sou professor de direito previdenciário, né, há 6 anos, e o pessoal fala assim, olha, o trabalhador rural ele não paga previdência. E eu, como professor, a primeira coisa que eu falo é, pá, tá errado. Tá errado. Todo trabalhador paga previdência de acordo com as suas condições de trabalho e com as suas condições de contribuição. Isso é princípio contributivo. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Como é que o trabalhador rural paga a previdência? Percentual sobre o excedente de sua produção. 80% do trabalhador rural brasileiro não tem excedente. Planta para comer. O que ele vende é para comprar uma carne, um óleo, um sabonete, coisas que não tiram da terra, coisas que ele não planta. Então você fala assim, poxa, o trabalhador rural não contribuiu com o Brasil, não contribuiu com a Previdência, contribuiu sim com o seu trabalho. Não sei se você sabe sim, né? Mas assim, ó, 70% do alimento que nós consumimos vem da agricultura familiar. É desse trabalhador rural. Que ele não pagou 20% do seu rendimento para a Previdência porque não teve rendimento. Ele plantou, comeu e ele trocou parte da mercadoria em óleo, em sabonete, em carne, coisas que ele não tira da terra. Mas ele trabalhou e ele contribuiu. Por quê? Nossas grandes fazendas de soja, de arroz, de feijão, de gado, não é o trabalhador segurado especial. Ali são fazendeiros que exportam o alimento. Quem banca o alimento do brasileiro, 70%, pelo menos eu lhe garanto. Aqui no Nordeste, 70% é da agricultura familiar. E é por isso que ele, provando que trabalhou e que contribuiu com a alimentação do país inteiro durante pelo menos 15, 20 anos, ele vai receber um salário mínimo do governo a partir dos 55 anos de idade, se for mulher, e 60 anos de idade, se for homem. Mas ele contribuiu com o seu suor, com o seu trabalho, com o seu esforço. A diferença que houve aí só foi de 5 anos, no caso aí do trabalhador rural e para quem é, entre assim, urbano, né? Sim, sim. Tem uma diferençazinha da mulher, porque a diferença, a mulher urbana, ela passou de 60 para 62, a partir de 2023, né? E a mulher rural permaneceu em 55, ela não subiu para 57. Então a mulher rural continua 55 anos de idade, o homem rural 60 anos de idade. Certo. E há uma diferença, né, doutor, também em função do trabalhador autônomo, né? Como que faz? As pessoas podem
contribuir como autônomo? Existe uma regra para contribuir como trabalhador autônomo? Porque muitas pessoas também têm essas dúvidas em relação à contribuição, né, do autônomo. Pronto, vamos lá, assim, né? O que acontece? O autônomo, né, era uma categoria até 2007. Em 2007, ela mudou de nome. Ela virou contribuinte individual, certo? Então, nós temos hoje na Previdência 6 categorias. Nós temos o empregado, que é aquela pessoa de carteira assinada, o empregado doméstico, carteira assinada no âmbito doméstico, avulso, segurado especial, que é o rural, e o contribuinte individual. O contribuinte individual, eu costumo dizer que é o resto. O sistema brasileiro, a Lei 8.203, diz: todo mundo que trabalha tem que pagar a Previdência. Se eu não sou empregado, se eu não sou avulso, se eu não sou doméstico e se eu não sou facultativo, eu sou o quê? Individual. Eu trabalho, exerço remuneração, recebo, eu tenho que pagar. Então, em 2007, mudou o nome. Autônomo virou contribuinte individual. E o contribuinte individual ele é dividido em 3 categorias. Nós podemos classificar ele. Pessoas que são empresárias e ganham muito dinheiro, 20% de tudo que elas ganham, elas têm que pagar para a Previdência. Se eu ganho 100 mil reais, 20% vai lá para a Previdência. Mas eu falo assim, olha, eu ganho uns 4 mil, 3 mil reais. Mas eu não quero benefício de 3 mil, não. Eu só quero receber um salário mínimo. Aí eu não vou pagar 20%, vou pagar 11% do salário mínimo e vou garantir uma aposentadoria de pelo menos um salário mínimo. O que eu vou fazer depois, quando eu tiver idoso, problema meu. Isso é um misto de capitalização. Mas eu falo assim, gente, governo, eu não posso pagar nem 11%. Por quê? Porque eu sou baixa renda. Eu sou microempreendedor individual. Eu sou contribuinte individual. Só que na modalidade microempreendedor. Eu vou pagar só 5%. Pode? Pode. Eu provo que eu sou microempreendedor, que eu tenho baixo poder aquisitivo e vou pagar 5% do salário mínimo. Aqueles R$66 e fração. E 40 centavos. Entende? Então, tudo isso é contribuinte individual. O contribuinte individual, ele tem a responsabilidade de pagar. Isso, Sidney, você remeteu à nossa primeira conversa, onde a responsabilidade do trabalhador de fazer o seu recolhimento. O contribuinte individual, ele é o único que ele tem a responsabilidade de fazer. Então, se eu passei a vida inteira trabalhando como autônomo e nunca paguei para a Previdência, eu não vou receber a aposentadoria. Isso é uma realidade de São Paulo. Está tramitando um projeto de lei do Uber, onde vai obrigar o Uber a pagar 5% do que você ganha na corrida. Isso é uma lei que não tem sentido nenhum. Por que não tem sentido nenhum? Porque já existe uma lei dizendo que toda a sua atividade comercial, tudo que você ganha, você tem que pagar de 5, 11 ou 20%. E para que uma lei vai dizer que o Uber tem que pagar? Porque o brasileiro não tem educação financeira e previdenciária. Então você cria uma lei específica para algo que já está regulamentado. Entende? É uma forma de chamar mais atenção. Pois é. Só isso, político. Chegamos aqui a uma hora de live, né? Com o tema, você que chegou agora, desafios entre alterações no atendimento da população no INSS, com o Sidney jornalista, o doutor Zé Henrique. Doutor, já que já está uma hora de live, a gente vai fazer só mais uma rodada de perguntas e depois um ping-pong, onde a gente vai jogar as palavras, você vai dizer o que significa para o senhor. Tá bom? Minha pergunta também vai agora, que eu acho que é não só minha, né, que chegou aqui, que eu estava pesquisando na live, é as pessoas que têm doenças, né? Posso dizer, o vírus do HIV desenvolve doenças, e aquelas que têm câncer,
ela pode pedir o auxílio doenças e se aposentar por invalidez? Pronto, vamos lá. O que acontece? Existem súmulas, existem entendimentos do judiciário onde o HIV ele é considerado realmente uma deficiência, certo? Então, independente de ter contribuído ou não, é considerado uma deficiência. E se a pessoa for de baixa renda, pode ter direito a um benefício. Doenças como câncer, nós temos na Lei 8.213, no artigo 151, um rol de doenças que são consideradas graves, onde o poder público tem que ter um olhar especial, certo? Não quer dizer que eu vá ter direito ao benefício porque eu tenho um câncer. E eu vou lhe trazer um exemplo muito claro, coisas que eu enfrento no meu escritório. Digamos que eu tenha um... Vamos lá, César, vamos trazer para a realidade. Eu sou... Desculpe a apologia, não lhe desejo nada de mal. Pronto. Eu sou jornalista. Eu tenho câncer de pele. Impede de trabalhar? Não. Eu vou receber benefício porque eu tenho câncer de pele. É só porque eu tenho o câncer eu vou deixar de trabalhar e vou receber benefício? Não. O benefício ele é sempre garantido pela incapacidade de trabalhar. Aí digamos que uma pessoa, jornalista, locutor de rádio, é acometido por um câncer nas cordas vocais. Ele é impedido de trabalhar? Sim. Óbvio. Fato. Então ele vai ter direito ao benefício. Por quê? Porque o benefício previdenciário ele é concedido todas as vezes para substituir a sua força de trabalho. Quando alguma mazela social lhe impede de obter o próprio sustento. Então, pessoas me perguntam o tempo todo, olha, eu sou deficiente, eu tenho um benefício. Não. Você é deficiente. A sua deficiência lhe impede de manter o próprio sustento? Impede? Pronto, você tem direito ao benefício. Ah, mas eu tenho câncer. Câncer é triste. Minha mãe faleceu de câncer. Mas espera aí. É sintomático ou assintomático? Ah, eu tenho câncer, mas eu estou fazendo um tratamento que é um câncer de pele e não me impede de trabalhar. Eu vou ter benefício? Não. Mas eu preciso me afastar do meu trabalho, do meu sustento, da minha fonte de renda e da minha forma de sobrevivência, porque eu preciso fazer a minha quimioterapia para manter vivo e lutante contra essa doença. E o meu tratamento me obriga a me afastar da minha atividade de trabalho. Eu vou ter o benefício? Claro, claro. Então, o benefício, ele nunca foi pela doença. Ele foi pela falta de capacidade de trabalhar. Certo? Então, não é. Ah, nós temos problemas de vista, tem câncer no olho, né? Mas eu não trabalho com minha visão. Vai me impedir de trabalhar? Ah, não. E o pessoal pergunta até... eu uso o exemplo nas minhas aulas, eu sempre falo da questão do o locutor que faz trabalho também como motorista. E você tem uma inflamação na garganta. Quando você tem uma inflamação na garganta, você está incapacitado de dirigir? Sim ou não, César? Não. Mas de ser locutor? Sim. Então, você é afastado da sua atividade de locutor, mas permanece na sua atividade como motorista. Então, o benefício, ele nunca foi por doença. Ele sempre foi por incapacidade de trabalho. Por favor, Sidney. Então, doutor, só para a gente concluir aqui, né, que as pessoas estão fazendo também as suas perguntas, inclusive quero aproveitar para mandar um abraço para todos aí que acompanharam a nossa live hoje, que nós tocamos em assuntos aqui bem pertinentes, né? Só para fazer a minha última pergunta mesmo, né? O senhor já respondeu a maioria delas, né? O senhor falou sobre a questão do autônomo, né? E aí o senhor já
colocou para a gente que mudou, seria agora o contribuinte individual, entraria nessa categoria. Dentro dessa questão do autônomo, só para completar, o senhor citou a questão do Uber, mas que, né, já existe uma outra lei que não precisaria criar mais uma nova lei, né? E dentro disso a gente também tem os microempreendedores, né? Os empreendedores, né? Os pequenos empreendedores, né? E como que ficam os pequenos empreendedores, os pequenos comerciantes, aquele que tem uma barraquinha de açaí, ou que tem uma barraquinha de acarajé ali, como que fica essa questão do INSS para eles? Eles podem contribuir diretamente, não podem? Pode. Assim, vamos lá. O que acontece? A Previdência é uma lei de 1991, Lei 8.213, onde ela separou o trabalhador em categorias, certo? Nós temos o empregado, que é o clássico, seletista, carteira de trabalho, criada lá por Getúlio Vargas em 1940, certo? Nós temos o trabalhador avulso, que é aquele por intermediação de sindicato, né? O trabalhador avulso é aquele portuário onde você vai buscar. Chegou um navio aqui da Indonésia e eu preciso contratar alguém só para descarregar o navio. Eu não preciso assinar a carteira de uma pessoa para descarregar o navio, porque eu trabalho 2 dias, 3 dias. Eu vou no sindicato, no portuário, contrato, pago hora trabalhada e descarrego o navio todo. Isso é o trabalho do avulso. Eu tenho dentro da minha residência aqui uma diarista, uma pessoa que trabalha de carteira assinada, mais de 3 dias por semana, para limpar, lavar, cozinhar, fazer tudo. É o trabalhador doméstico. Aí nós temos também o rural, o trabalhador segurado especial. É outra categoria. E nós temos, pelo princípio da universalidade, aquela dona de casa, aquele estudante que não trabalha, mas quer se aposentar um dia. O facultativo. E todo o resto é o contribuinte individual. Então, esse trabalhador que você está me falando aí, de pequeno porte, ele é o contribuinte individual, porque ele é autônomo. Só que o contribuinte individual, observe que eu falei de 5 categorias e todo o resto é contribuinte individual. É muito amplo. Então, dentro do contribuinte individual, existe o cara que é multimilionário, mas existe um cara que sozinho não tem ninguém para lhe ajudar, bota a sua guia de bala, disso, aquilo, e quer pagar a previdência. Então, dentre o contribuinte individual, nós temos o microempreendedor individual, nós temos o pequeno empresário, nós temos o microempreendedor, nós temos a empresa de médio porte, nós temos o grande empresário, e isso vai variar apenas na alíquota de pagamento. Aquele que ganha pouco, paga pouco. Aquele que ganha muito, paga muito. Então, essa alíquota pode variar de 5% ou 20%. Eu ganho 100 mil por mês na minha empresa. Eu pago 20%. Mas eu só ganho salário mínimo. Eu pago 5%. Eu ganho 2 mil, mas eu quero que minha aposentadoria seja só de salário mínimo. Eu pago quanto? 11%. Então, todos esses são contribuintes individuais que vão contribuir para a Previdência de forma proporcional ao que querem receber. Mas são todos contribuintes individuais. Bacana. Chegando aqui o final da nossa live. Antes de fazer o ping-pong, né? Quero agradecer a participação de todo mundo, de Sidney, o jornalista Sidney J6, ao doutor Zé Henrique, pelo seu tempo. Eu sei que é uma corrida como professor, advogado, dá aula, pai de família, tem casa, mulher, esposa e por aí. O tema hoje foi as alterações no atendimento da população do INSS. Quer dizer também que você pode visitar o site J6, j6live.com.br, que também tem Instagram, tem TikTok, tem YouTube,
e tem também o Facebook. Quando o Sidney for falar, ele pode falar também da sua live, né, Sidney, que vai estar amanhã. Você pode convidar as pessoas. Não é isso? Por favor, antes de fazer minha pergunta ao doutor, fale de sua live que vai acontecer amanhã, por favor. Eu não estou ouvindo o Sidney. Sidney? Sim, ouviu? Fazer Pode falar. César, vou fazer um agradecimento aqui a algumas pessoas que me seguem, que entraram. Velho, jornalista, professor, super renomado, Jânio Rego. Agradecer a participação, agradecer a você, César, o convite, certo? Dizer que fiquei muito feliz e estou sempre à disposição, porque eu adoro discutir previdência e na forma que discutimos hoje foi muito bacana. Porque nós não falamos em casos específicos, nós falamos de fundamentos de previdência, direitos das pessoas e atrocidades, infelizmente, do sistema. Então, assim, foi uma discussão muito bacana e que é de informação geral para todo mundo. E agradeço. Obrigado. Na verdade, a gente tem que se colocar sempre ter empatia, né? Que falta no mundo de hoje, a gente sem empatia, se colocar na posição do outro. A gente não precisa, mas quem sabe um dia a gente pode precisar. Então, assim, tudo hoje em dia, toda informação hoje em dia, ela é sempre válida. Por favor, Sidney, fala a sua live amanhã. Estão me escutando? Fala sim. Está todo mundo me escutando? Deve ter dado algum probleminha técnico aqui. Bom, amanhã, quarta-feira, nós temos o J6 Live Podcast às 20h30, que vai ser transmitido aqui no Instagram do J6 Live, também no YouTube, que é o youtube.com/@J6Live, e também no Facebook, facebook.com/J6Live. Amanhã estaremos com o Yuri Campos, nós vamos falar sobre a trajetória dele até chegar na engenharia aeronáutica. Então, faço um convite a todos para estar comigo amanhã, então, nesse mesmo canal, nesse mesmo bate-papo aqui do J6 Live, ao vivo, direto dos estúdios do Guarulhos em Evidência. E é isso. Eu quero agradecer ao doutor por ter contribuído aqui conosco no J6, ao César e a todos aí que estão nos assistindo. Vamos aquele só para um momento de relaxamento, né? Como se me fala no final de uma live, diante de tanta discussão, de tanta informação. Né? Vamos lá. Eu ia falar algumas palavras, doutor, só falar só o que significa o que vem na cabeça, certo? Bem rápido. E ping-pong. INSS. Não ouvi, não, doutor. Sofrimento. A aposentadoria. Sonho, realização. Vida de advogado. Pode repetir a palavra? Sofrimento. E a última, doutor Zé Henrique. Gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelos parceiros, pela vitória, pela conquista, pelo caminho principalmente. E perspicácia. Por favor, Sidney. Direito. Um sonho. Um livro. Oi? Um livro. Um livro? O Príncipe. Um lugar. Minha casa. Uma frase para a população. Caramba, assim, né? Me apertou agora. Peraí. É muito difícil apertar o advogado, mas conseguiu, né? Gente, eu sou um cara simples, sincero e vou dizer uma coisa para vocês. Só vai. Segue, vive, só vai. O Brasil de hoje e o Brasil de amanhã. Rapaz, fé. Eu tenho fé, porque eu acho que piorar não vai, não. Tem que melhorar, né?
É isso, César e doutor. Obrigado, hein? Mais uma vez, obrigado, doutor Zé Henrique. Obrigado, jornalista, companheiro aí de batalha do site J6, Sidney, aí de Guarulhos. Hoje o tema foi desafio do contexto de alteração do atendimento à população do INSS. Essa live vai estar salva também no Instagram aqui e também vai estar lá no site www.j6.com.br. Exatamente, doutor. Visitem, para todo mundo que comprou a live, visitem o nosso site, participem. Nosso site tem informação de todo o Brasil. A gente procura sempre ter, igual essa live no site, doutor, ter uma comunicação, um jornalismo bem aberto, na verdade, né? Que a informação tem que chegar para todo mundo. Que às vezes, igual o senhor faz no INSS, né? Às vezes no INSS ela fecha informação e não dá acesso a informações às pessoas. Então, isso dificulta muito o processo do INSS, claro, e dá dinheiro para o advogado, né? Porque quem tem paciência, né? É porque, eu tiro por mim. Eu sou jornalista, não sou impaciente. Então, a primeira coisa que eu faço é procurar advogado. Eu já procurei o doutor várias vezes para tirar dúvidas, porque eu sei, se eu for por mim, não vou ter paciência. Né? Eles já sabem visitar onde dormem as cobras, né? Aproveitando, como que faz aí o pessoal que quer ter uma consultoria com o doutor, onde que encontra o doutor nas redes sociais? Pois meu amigo Cid, deixa eu te falar uma coisa. A OAB me proíbe de fazer divulgações e tal, mas assim, divulgações de telefone e tal. Nosso cunho aqui é informativo, mas agradeço demais e isso é importante para mim. Então, assim, pode me chamar nas redes sociais, pode procurar nosso amigo Sidney, pode te procurar, que eu tenho certeza que você tem o meu contato, meu número, tem como me achar. E eu vou ficar super feliz e satisfeito em poder colaborar e fazer o meu trabalho, ganhar o meu sustento e ajudar quem precisa. Inclusive em São Paulo, viu, Sidney? O INSS hoje é um órgão federal, é digital, então eu consigo ajudar pessoas, inclusive, próximas a você, sem precisar estar aí, certo? Somente com a sua confiança, com o seu apoio e com a sua indicação. Só completando, já que o doutor falar, o arroba, a live vai estar salva com o arroba dele na descrição. Tá bom assim? Perfeito. Um abração. Obrigado mais uma vez, meu amigo Sidney, jornalista. Obrigado pela oportunidade de estar aqui tirando algumas dúvidas, não só minha, né? Que, na verdade, é esse complexo que é o INSS. Um abração, até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado e ansioso pela próxima. Um abraço. Valeu. Um abraço.